Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra ao seu coração que fala sobre tenha vitória no dia da luta. Essa palavra eu tive, a primeira vez que eu escutei foi lá na nossa conferência em dezembro, e a sensação que eu tive ao ouvir a ministração da palavra foi, meu Deus, quanta revelação! E assim que eu saí do culto, né, nesse dia que foi ministrada a palavra, eu falei com a Sabrina, amor, essa palavra eu tenho que comer ela mais 1, 2, 3, 4 vezes, 5, quantas forem necessárias, para que eu possa absorver a quantidade de revelação da palavra que foi liberada naquele dia. E, pela graça de Deus, nós vamos ministrá-la hoje. E eu creio que, de fato, vai ser luz para a sua vida também. Mas assim como aconteceu comigo, eu creio que vai acontecer com os irmãos também, eu ainda tenho aquela sensação de que eu não absorvi tudo. Eu ainda peço ao Senhor, Senhor, me dê mais luz desse milagre, abra o meu entendimento desse milagre. Eu preciso compreender qual a grandeza, todos os princípios envolvidos nesse milagre. E hoje nós vamos falar de um milagre na palavra de Deus, que vai trazer luz para a sua vida. Mas antes de nós entrarmos nesse milagre propriamente dito, nós vamos falar de um outro milagre que está relacionado com ele. Está relatado lá em Marcos, você pode abrir a sua Bíblia ou seu smartphone, ou a projeção também. Está lá em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 41. O milagre que eu quero me atentar com os irmãos hoje, nessa noite, é o milagre da multiplicação dos pães. Mas para você entender a princípio esse milagre, nós vamos começar a nossa palavra falando do milagre onde Jesus andou sobre as águas. E a palavra de Deus nos diz assim, Marcos 6, a partir do versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então tem duas coisas que a princípio você tem que se atentar nesse milagre. Nenhum milagre é registrado na Bíblia por acaso. Todos os milagres registrados na palavra de Deus é para a sua instrução, para a sua edificação. Está registrado na Bíblia porque o Espírito Santo quer te falar algo acerca dele. Quantos estão abertos para receber daquilo que Deus quer falar conosco? Então a primeira coisa que diz, volta para o versículo 45, é que Jesus compeliu os seus discípulos a entrarem no barco. O que é esse verbo compelir? Compelir é como se Jesus estivesse insistindo, empurrando os discípulos para entrarem no barco. Talvez os discípulos não estivessem com tanta vontade de navegar naquele dia, talvez o tempo já estivesse meio nebuloso, mas Jesus compeliu, vamos embarcar, entra no barco, e Jesus empurrou os discípulos para que eles entrassem no barco e navegassem. Então a Bíblia diz que eles foram compelidos a embarcar, não tiveram escolha. Assim também nós estamos aqui nesse mundo. Esse mundo é o mar, a igreja, a vida na igreja é o barco. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos dentro do barco que é a igreja. O mar, que é o mundo, ele não pode entrar dentro do barco. Senão o que vai acontecer? O barco vai naufragar. Da mesma maneira, o mundo não pode entrar dentro da igreja. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então nós estamos aqui nesse barco, navegando nesse mar que é o mundo. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. A única coisa que nós queremos desse mar são os peixes. Por isso que Jesus falou que Ele nos faria pescadores de homens. Então enquanto nós estamos navegando por esse mar, nós também somos pescadores. E a única coisa que nós queremos pegar desse mar são os peixes que ainda estão lá, que precisam ser trazidos para a casa de Deus. Amém? Agora, presta atenção no que eu vou te dizer.
Da mesma maneira que o Senhor compeliu os discípulos a entrarem no barco, nós também não temos escolha. É inevitável. Enquanto nós estamos aqui navegando por esse mar, nós também somos afligidos por aquilo que acontece, por ventos contrários, por tempestades, alguns numa medida maior, outros em uma medida menor, mas todos nós, sem exceção, somos atacados, atribulados, porque ainda estamos vivendo aqui, nesse barco, navegando por esse mar que é o mundo. Mas há uma promessa para nós: nós vamos chegar do outro lado. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui, como Abraão disse, nós somos peregrinos. Nós somos simplesmente passageiros por esse mundo. E o que o Senhor Jesus disse? Nesse mundo tereis aflições. Então, enquanto nós navegamos aqui, irmãos, as lutas, as tribulações são inevitáveis nas nossas vidas. Inevitáveis. De vez em quando o barco é assolado por uma ventania mais forte, outras vezes parece que está tudo calmo, mas é apenas um engano. Logo à frente o mar já começa a se revoltar-se novamente, mas nós cremos na promessa do Senhor. Ele é por nós. E não precisamos temer mal nenhum. Quantos dizem amém? E a Bíblia diz então que o Senhor Jesus subiu ao monte para orar. Da mesma maneira, hoje o Senhor Jesus não está aqui fisicamente, em pessoa. A Bíblia diz que ele foi assunto aos céus e ele está agora assentado à destra de Deus Pai. Mas o que ele está fazendo lá? Ele é o nosso sumo sacerdote. E qual que é o papel do sumo sacerdote? Interceder. Então Jesus está no monte, está na glória, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas isso também é por pouco tempo, por breve tempo, por um tempo breve. Por quê? Porque em breve Ele virá e virá para nos buscar. Amém, meus irmãos? Versículo 47. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar. E ele, que é o Senhor Jesus, sozinho em terra. Então, como eu disse para os irmãos, nós estamos também sozinhos, navegando por esse mar que é o mundo. Mas por um breve momento, porque o Senhor virá da glória para buscar os seus filhos. Versículo 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Então, tem algumas questões vitais aqui nesse milagre, para que você possa absorver e ser edificado com a palavra de Deus. Primeira coisa que aqui diz é que os discípulos estavam tendo dificuldade para remar. Da mesma maneira nós. Enquanto nós estamos aqui dentro do barco, navegando por esse mar que simboliza o mundo, mas também lá em Apocalipse vai falar que esse mar, ele aponta para as nações, mas também em Efésios, ele vai dizer, aliás, no Novo Testamento vai dizer que esse mar, ele aponta também para a habitação de demônios. Então o que acontece? Nós também temos dificuldades para avançar. Às vezes nós estamos navegando aqui e parece que o vento é contrário e nós não conseguimos avançar, não conseguimos remar. Parece que naquele momento está mais difícil remar e avançar com o barco. Por quê? A Bíblia diz que o vento lhes era contrário. Eu não quero aqui discorrer com os irmãos todo o significado de vento na palavra de Deus, mas eu quero mostrar um texto para os irmãos. Está lá em Efésios 4, versículo 14. O que a Bíblia diz nesse versículo sobre o que é o vento? Olha o que diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de que, meus irmãos? Doutrina.
Então o que a palavra de Deus, Paulo está dizendo aqui? Que ele não quer que nós sejamos como crianças, como meninos, que fica agitado, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Por que está agitado? Porque tem ventania. E esses ventos são o quê? Doutrina. Doutrina. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes, você está tendo dificuldade na sua vida. Parece que remar está sendo difícil. Parece que você não está conseguindo avançar. E você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Porque tem um vento contrário de doutrina. O que é doutrina? É crença. Crença. E o diabo lança sofismas. Esse mundo é cheio de mentalidade, uma mentalidade caída. E o que acontece com você? Quando você aceita esse vento, quando você absorve o princípio desse vento contrário. Pastor, o que é o vento contrário? É tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que pensa diferente da palavra de Deus é um vento contrário. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. O seu comportamento, ele é determinado pela sua crença. Eu sei que às vezes nós tentamos lidar primeiramente com as emoções ruins, mas isso é um engano. As emoções é apenas uma resposta de um pensamento que você absorveu na sua mente. Então as emoções, elas são um barômetro. O que é um barômetro? É um aparelho que é usado para estudar o vento. A velocidade, a intensidade, a direção. Então o que é esse barômetro que nós chamamos de emoções em nós? Ele é um aparelho para dizer para você que quando as suas emoções estão ruins, é porque tem algo que você aceitou dentro da sua mente, um pensamento, um princípio, que é um vento contrário. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas qual que é a nossa atitude? Nós queremos lidar com as emoções, nós queremos lidar com os comportamentos. E quando a gente faz isso, é inevitável que nós entramos num caminho de derrota. Por quê? Porque a palavra de Deus nos exorta não a lidar com o comportamento, a princípio, não a lidar com as emoções. A palavra de Deus nos exorta a renovarmos a nossa mente. Romanos 12, 2. Renovar a sua mente. Nós podemos falar também que há uma sequência. Qual que é a sequência? Pensamentos, crença, doutrina, vai produzir emoção, e emoção vai produzir comportamento. Então preste atenção no exemplo que eu vou te dizer. Você saiu de casa, acordou bem, tomou o seu café, entrou no seu carro, está dirigindo ali para o trabalho, de repente você sente uma angústia, um aperto no coração, do nada. E aí você fica, meu Deus, o que aconteceu? Estava tudo bem, não aconteceu nada. De onde vem essa angústia? Mas sabe de onde vem essa angústia? Você aceitou um pensamento que você nem percebeu. Por quê? Porque nós pensamos muito rápido. Nós nem tomamos noção, ciência, de que nós aceitamos um pensamento. Às vezes esse pensamento veio de uma imagem, às vezes esse pensamento veio de algo que você ouviu, às vezes esse pensamento veio até o diabo soprando mesmo na sua mente, um sofisma, uma seta maligna, um vento contrário. Aí como você não se atentou para isso, esse pensamento contrário produziu uma emoção contrária. E sabe qual que vai ser o resultado? Um comportamento errado. Então, se você quer mudar algum comportamento na sua vida, se atente ao princípio que está na sua mente. Fala assim comigo: todo comportamento é resultado de um pensamento. A maioria dos meus problemas, fala comigo, a maioria dos meus problemas é problema de cabeça. Entende o que eu estou dizendo? A maioria dos problemas as pessoas têm é problema de cabeça. Pastor, o senhor está dizendo que eu devo procurar um terapeuta, um psicólogo, Não, você deve renovar a sua mente com a palavra de Deus, com a mensagem do Evangelho. Então, essa doutrina, esses ventos contrários,
Eles fazem com que o nosso barco, navegando por esse mar, nos faça balançar de um lado por outro, nos leve a desviar o rumo, desviar o foco. Olha só, vou te dar um outro exemplo que eu estou lembrando aqui. Quando a pessoa, ela aceita uma doutrina errada, né, vamos supor, ela tem um princípio na mente de que Deus só abençoa os bonzinhos, os corretos. E aí o que acontece? Quando ela enfrenta uma dificuldade, se ela tem esse pensamento contrário na mente, de que Deus só abençoa o bonzinho, o correto, na hora que ela enfrenta a dificuldade, ela pensa: meu Deus, o que eu fiz de errado? Senhor, aonde está o meu erro? Ela passa aperto. E outra, ela não vai ter fé para crer que Deus vai livrá-la daquela situação, porque ela vai pensar: fui eu que provoquei isso. E na maioria das vezes é verdade. Como é que Deus agora vai me livrar? Então o que acontece com ela? Se enche de emoções ruins, angústia, ansiedade, preocupação, estresse, nervosismo. E aí o que acontece com essas emoções ruins? Vai produzir um comportamento ruim. Então, se você está conversando, por exemplo, com uma pessoa que está angustiada, está debaixo de uma pressão mental, de um estresse, e ela é mal educada com você, não é porque ela é mal educada, ela simplesmente está refletindo uma emoção ruim que foi resultado de um pensamento ou um princípio ruim. Esse é um dos princípios que é chave na minha vida. Todas as vezes eu estou no meu trabalho, ou qualquer outro ambiente, se eu sinto um aperto no coração, eu falo: o que eu pensei? O que eu pensei? Me mostra, Senhor. Eu estava vendo jornal, eu conversei com alguém pelo WhatsApp. Na hora, se você voltar atrás, você percebe o princípio errado que você aceitou. E aí o que você tem que combater esse princípio? Com outro princípio, mas o princípio correto, o princípio da palavra de Deus. Amém? Então, se você está com dificuldades, é porque tem crenças incorretas e elas precisam ser mudadas, alteradas. Quando dizem amém? Outros, uma mente incorreta, né? Um princípio incorreto que às vezes as pessoas têm, é de que elas estão mal com Deus. Não, eu estou mal com Deus. Esse princípio errado, porque, irmãos, nenhum ensino é neutro, nada é neutro. Aquele princípio que você aceita, ele vai produzir em você, mais cedo ou mais tarde, um comportamento condizente com aquilo. Eu já disse isso para os irmãos, vou repetir. Qual que é a minha maior preocupação? É com aquilo que eu estou pensando. Eu procuro renovar a minha mente. Senhor, instrui-me. Eu procuro renovar minha mente como pastor, renovar minha mente como pai, renovar minha mente como filho, renovar minha mente como profissional, renovar a mente em todas as áreas. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todos nós, sem exceção, temos princípios e mentalidade incorreta que precisam ser alteradas. Sem exceção. Sem exceção. Porque enquanto nós navegamos aqui nesse mundo, os ventos nos são contrários. Todo tempo vem uma seta, todo tempo vem um pensamento. Às vezes você está assistindo, esse mundo é cheio de princípios. Às vezes você está assistindo um filme, um telejornal, uma propaganda, e você aceita um pensamento sugestivo. E você não checa aquilo com a palavra de Deus. Em todo tempo, enquanto você está vivendo aqui, o diabo vai lançar setas, pensamentos e ventos contrários na sua vida. Quando dizem amém? Amém mesmo, porque é um fato. Não tem como correr disso. Mas, pela graça de Deus, a cada domingo, você tem tido a sua mente renovada com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, Paulo vai dizer: não seja como criança, não deixe o seu barco ser levado para um lado e para o outro, sem rumo, por causa de vento contrário, por causa de doutrina errada, por causa de pensamentos errados. E preste atenção no que eu vou te dizer, não é porque é um pastor, não é porque é alguém que se diz crente,
que está falando na internet que você tem que absorver tudo. Não! Porque infelizmente muitas pessoas vão ministrar a palavra de Deus, mas sem o princípio da nova aliança. Vão ministrar lei, merecimento, vão ministrar vamos dizer assim, um princípio humanista, que é colocar o homem no centro. Você tem que se atentar a isso, porque sabe que isso pode acontecer conosco? A gente vai escutar uma pregação, então a gente abre a retaguarda. Sabe o que é abrir a retaguarda? Tudo que fala é verdade, é verdade. Não é assim, não é por aí. Você tem que ouvir, mas checar. É a palavra de Cristo, é a palavra do Novo Testamento, é a palavra do Evangelho da graça. Porque se não for, você não pode deixar esse princípio entrar na sua mente. Uma outra coisa que acontece aqui, volta lá para Marcos 6, versículo 48. Então, os discípulos estavam tendo dificuldades para remar, porque o vento lhes era contrário. Mas aqui diz o seguinte: por volta da 4ª vigília da noite. Então eu já disse para os irmãos, vou repetir também, como é que o judeu dividia a noite? Em 4 vigílias, cada uma delas de 3 horas. Então a noite começava ali às 18 horas, de 18 às 21, primeira vigília. Das 21 à meia-noite, segunda vigília. De meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília. E a última vigília, que é a 4ª, é das 3 da manhã até as 6 horas, ou o nascer do sol. Então Jesus veio ter na 4ª vigília. Pastor, o que é isso? É o momento mais sombrio. Os discípulos tinham tentado remar, estavam ali passando sufoco, aperto, na primeira vigília, 3 horas, na segunda vigília, 6 horas, na terceira vigília, 9 horas se passaram, e nada. Mas a Bíblia diz que na 4ª vigília, quando o negócio estava mais apertado, quando a circunstância estava mais adversa, é aquele momento da sua vida que você olha e fala: não tem jeito, não dou conta mais, isso aqui está muito escuro, está muito nebuloso, você não consegue enxergar nada. Nesse momento, o Senhor veio ter com os discípulos. Qual que é a palavra de fé, a palavra de certeza para a sua vida nessa noite? Se você porventura está passando por esse momento da sua luta, da sua tribulação, aquele momento mais escuro, aquele momento onde o cerco ali se fechou mais, está mais difícil, creia, o Senhor vem ter com você. Ele vem ter com você. Mas como é que Jesus veio ter com os discípulos? Olha o que o texto diz: veio ter com eles, como irmãos? Andando sobre o mar. O que era o mar aqui? O mar era o problema dos discípulos. Era um mar que estava agitado. Era um mar que estava causando medo, pânico neles. E o que Jesus veio fazendo? Ele veio andando sobre o problema. Jesus é como se ele estivesse andando sobre a cabeça do diabo, andando sobre a circunstância adversa. Quando Jesus veio ter com eles, na 4ª vigília da noite, Jesus veio ter com eles para se apresentar a eles, para se dar a conhecer a eles. Porque olha o que aconteceu. Ele veio andando sobre o mar, queria tomar-lhes a dianteira, versículo 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, que você não precisa acusar os discípulos. Se coloca no lugar deles, tudo escuro, você não está vendo nada. Uma pessoa vem andando na sua direção. Eles nunca tinham ouvido ou visto alguém fazer uma coisa dessas. Nem Jesus tinha feito esse feito ainda diante deles. Então eles se assustaram, isso é de se entender. Mas olha o que acontece no versículo 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse... Olha Jesus se apresentando para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. O que é sou eu sou? É o nome de Deus no Velho Testamento. É quando Deus vai se apresentar a Moisés ali na sarça, a sarça ela ardia, pegava fogo, mas não se consumia. E aí Moisés
estava lá dialogando com Deus, mas como é que eu vou, né, me apresentar lá, como é que eles vão acreditar em mim? E Deus fala com eles que o eu sou te enviou. No momento mais escuro da sua vida, o Senhor, como nós dissemos, Ele está lá na glória, Ele está lá no monte, mas esse texto, e isso é verdade, Ele está vendo. O Senhor não é indiferente ao que você está passando. E Ele vem ter com você. Ele vem ter com você andando sobre o seu problema. E a palavra que Ele libera sobre a sua vida é: eu sou. Ah, esse mar está agitado, é uma enfermidade. Eu sou a cura. Ah, esse mar está agitado, é um problema, né, familiar. Eu sou a restauração. Esse mar está agitado, é um problema financeiro. Eu sou a provisão. Ele é tudo e muito mais do que você precisa. E é nesses momentos de lutas, dificuldades, momentos de maiores apertos, de escuridão, nebulosidade na sua vida, que o Senhor vem se dar a conhecer a você. Ele vem dizer para você: eu sou. Não tenha medo. Quando dizem amém? Eu sou, eu sou. Então você precisa crer nessa palavra. Mesmo que você se encontre em algum aperto, em alguma dificuldade, o Senhor da glória vai ter com você. E Ele vai liberar essa palavra: não tenha medo, eu sou. Por que Ele pode dizer que Ele é? Eu sou Deus. Não tenha medo, eu tenho todo o poder e toda a autoridade. Nenhum problema, presta atenção que eu vou te dizer, nenhum problema é impossível para o nosso Deus. Essa semana eu aconselhei uma pessoa pelo WhatsApp e falei assim com essa pessoa, né? Estava divorciando. Deus vai restaurar seu casamento. E aí a pessoa escreveu assim: ah, mas ele não quer, Deus respeita o livre-arbítrio. Eu falei: o livre-arbítrio não é impedimento para o Senhor. Não é. Deus inclina o coração, todo o coração de todos os homens está na mão de Deus. Deus inclina para onde Ele quer. O coração da pessoa que não está inclinado para onde Deus quer, Deus pode inclinar segundo a sua vontade. Quantos creem que isso é verdade? Então nem o livre-arbítrio, nem se quiser, se não quiser, é impedimento para Deus. Não limite o poder do eu sou. Não limite. Mas há uma outra coisa também, irmãos, que você tem que se atentar. Às vezes você olha para a vida das pessoas e você fala: ah, o fulano não vive isso. Ah, o pastor ciclano não vive isso. Todos nós vivemos, numa medida ou em outra medida, por lutas, aflições, ventos contrários. Mas a Bíblia não te exorta a ficar olhando para a vida do fulano ou do ciclano. A Bíblia te exorta a olhar para Cristo. Ah, mas o fulano está passando por essa enfermidade e ele orou e não foi curado. A Bíblia também não manda você a ficar olhando para a experiência do fulano ou o exemplo do ciclano. Você tem que olhar para a palavra. Para a palavra. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. É da vontade dele curar. Ele tem o poder para curar e ele vai curar. Ah, mas por que não curou o Beltrano? Você não tem que ficar julgando circunstâncias. É ele e Deus. É a experiência dele com Deus. Às vezes com ele Deus não curou ainda, mas está prestes a curar. Às vezes com ele Deus está lidando com ele num processo. É ele Deus, é particularidade dele com Deus. Você não sabe, nem compete também querer sabê-lo. Não fique olhando para a vida das pessoas, né? Olhe para Cristo. É você e o Senhor. É Ele que vem andando sobre o seu problema, se apresentando a você, declarando: eu sou. O que você está precisando? Eu sou. É você com Ele. Amém, meus irmãos? Olhe para o Senhor, olha para o Senhor. Não fique questionando experiências das pessoas. Eu não estou aqui, né, para te ensinar o meu exemplo. Não, eu estou aqui para te ensinar a palavra de Deus. A promessa da palavra, o princípio da palavra. Se esse princípio ainda não se manifestou na vida de um ou de outro, não importa, o princípio continua sendo verdadeiro e ele vai se manifestar na sua vida. Volta para o 49, por favor.
Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Como eu disse para os irmãos, não condenem os discípulos, porque era normal. Você está vendo uma pessoa 3 horas da manhã, escuro, provavelmente só tinha, não sei se as estrelas estavam conseguindo iluminar alguma coisa, mas estava escuro. Então era normal eles terem medo. 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenha medo. E o Senhor veio se apresentar para eles. E aí no versículo 51, o Senhor, olha o que o versículo 51 vai relatar. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Eu pergunto para os irmãos, quando Jesus entrou no barco, o vento parou? Esse vento contrário era de Deus? Sim ou não? Não, não era de Deus. Porque Jesus ia paralisar algo que Deus estava fazendo? Não, não era de Deus. Esses ventos contrários, a palavra de Deus também vai dizer, Efésios vai dizer que eles apontam para a habitação de demônios. Demônios são potestades dos ares, que vivem nas regiões celestes. Então, o vento contrário ali era ação de demônios. Por isso que quando Jesus chega, resolve o problema, cessa. E essa é a palavra de certeza para a sua vida também. Quando o Senhor chega, cessa o problema. Cessa, encerra, resolve o problema. Seja qual for o problema. Mas aí acontece algo. Olha o que o texto diz. Jesus entrou no barco, cessou o problema e os discípulos ficaram entre si atônitos. O que é essa palavra atônito? Perplexo, atemorizado, aterrorizados. Por que os discípulos ficaram assim? Pastor, mas o senhor não disse que estava escuro, que Jesus veio andando sobre as águas? Sim, é verdade, mas naquele momento eles tiveram medo, mas Jesus chegou e falou: sou eu. Jesus se apresentou para eles. Agora é um outro momento. Depois que Jesus se apresenta e entra no barco e o problema é resolvido, mesmo assim a Bíblia diz que eles continuaram atônitos. E é aqui que eu quero introduzir o milagre que nós vamos meditar nessa noite. Por que eles continuaram atônitos? Por que eles continuaram amedrontados, aterrorizados, perplexados? Por quê? A palavra de Deus vai te responder. Versículo 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Eu nunca tinha ouvido, provavelmente você também não, talvez se você escutou a conferência, uma ministração acerca desse versículo. Que o motivo que os discípulos ficaram atônitos, amedrontados, mesmo depois que Jesus se apresentou a eles, mesmo depois que Jesus liberou uma palavra de fé: não tenham medo, sou eu, mesmo depois de Jesus entrar no barco, cessar o vento, por que eles continuaram atônitos? Porque eles não compreenderam o milagre dos pães. Então o versículo vai ser mais ou menos assim: ficaram atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães. O Senhor então está te mostrando a causa. O Senhor está te contando um princípio. Muitas vezes, diante de uma dificuldade, quando você está na 4ª vigília da noite, mesmo o Senhor, vindo ao seu encontro, mesmo o Senhor te dando uma palavra de certeza, se você ainda continua amedrontado, angustiado, afligido, é porque você ainda não teve revelação do milagre da multiplicação dos pães. Mas nessa noite, você vai começar a ter essa revelação. Como eu disse para os irmãos, eu saí de lá com essa sensação, e ainda estou com essa sensação, de receber mais instrução da palavra de Deus acerca desse milagre. E aí, continuando o texto: antes
o seu coração estava endurecido. Presta atenção. Os discípulos continuaram com medo, mesmo depois de Jesus ter se apresentado a eles, porque, Jesus explica, eles não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães, e quando a pessoa não compreende, não tem revelação da multiplicação, o coração é endurecido. Quantos querem ter o coração amolecido essa noite? Você só vai ter fé, presta atenção que essa é uma afirmação ousada, você só vai ter fé para enfrentar circunstâncias adversas na sua vida e experimentar milagre de andar sobre as águas, andar sobre o problema, amém? Se você tiver revelação, experiência e meditar na multiplicação dos pães. E eu quero falar sobre isso nessa noite, mas antes eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro pelos teus filhos nessa noite. Senhor, dá-nos revelação, Pai, da tua palavra. Abre o nosso entendimento nessa noite. Senhor, por mais que as minhas palavras, ó Deus, sejam palavras, ó Pai, claras de ter uma percepção, de entender, mas é o teu Espírito que tem o poder de trazer luz. Pai, eu declaro que enquanto eu estiver ministrando, ó Pai, o Senhor vai abrir o entendimento dos seus filhos, aqueles que estão aqui, os que estão nos acompanhando, e o Senhor vai descortinar os olhos, de maneira, ó Pai, que a tua palavra vai amolecer corações nessa noite, em nome de Jesus. Eu escutei, isso é pela graça de Deus, porque sempre quando eu estou preparando uma palavra, o Senhor me dá experiências com aquela palavra. Então, eu vou te contar primeiro um testemunho que eu ouvi, mas depois eu vou te contar um testemunho da igreja local. Uma irmã contou que ela foi frequentar uma célula da videira, primeira vez, e para o seu espanto, ela chegou ali e ficou sabendo que aquela célula, a anfitriã, ia mudar para o exterior. Então aquela célula não tinha lugar para se reunir. E essa irmã gostou muito da reunião e falou, então pode reunir lá em casa. E aí, os irmãos sabem como é que nós gostamos de um anfitrião, né? Na semana que vem já está lá na sua casa. E ela conta que a célula começou a se reunir na sua casa 2 ou 3 vezes. Ela começou, por causa da pandemia, a passar por um problema financeiro. Um problema financeiro. E aí, para sua surpresa, ela morava de aluguel. A dona do aluguel ligou para ela e falou assim, olha, você vai ficar 1 ano sem pagar aluguel. Quantos querem uma bênção assim? Essa irmã já era crente. E ela mandou uma mensagem para o pastor Luiz e falou assim, pastor, quando eu recebi essa notícia, esse milagre na minha vida, coisa que eu nunca tinha ouvido, nunca tinha experimentado, eu era uma crente cética. Eu vi os milagres, as pessoas contaram os milagres, mas às vezes eu achava que era coincidência, né? Por que ora por tantas pessoas, mas só algumas recebem a bênção? Tentava explicar com uma mente natural. Mas depois que Deus moveu dessa maneira na minha vida, eu tenho fé para qualquer coisa. O que aconteceu com essa irmã? Ela experimentou do milagre da multiplicação na vida dela. Ela doou, ofertou para a vida da igreja 2 horas por semana. 2 horas por semana. Uma reunião normal, né? Sua célula reúne assim, né? Normal. 2 horas por semana. E aquilo multiplicou na vida dela 1 ano de aluguel. 365 vezes 24 horas. E ela só ofertou 2 horas por semana. Olha a multiplicação. Agora, olha o poder que deu essa experiência de multiplicação na vida dela. Antes, ela tinha o coração endurecido. Mas agora que ela experimentou de multiplicação, o seu coração foi amolecido. Então ela ganhou fé para viver qualquer circunstância adversa na sua vida. Porque ela experimentou de multiplicação, qualquer vento contrário, qualquer mar agitado,
ela vai ter fé para viver a experiência de andar sobre as águas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso que acontece, é princípio da palavra de Deus. E olha só, essa experiência que ela viveu, o que o Senhor estava dizendo para ela? Esse milagre de multiplicação é um milagre básico na sua vida. Esse milagre de multiplicação, ele abre a porta para todas as outras bênçãos na sua vida. Quando você entende, tem revelação da multiplicação na sua vida, você ganha fé para qualquer milagre, outro milagre na sua vida também. Mas o que não pode acontecer conosco, e que acontece na vida de alguns, é que a multiplicação se torna um teste. Quando ele vê a multiplicação acontecendo na vida do irmão, aquilo também pode ser um teste para a vida dele. Porque o que é a mentalidade de alguns? Eles acham que Deus é um pai que só tem uma certa quantidade de bênçãos. Então, se Deus, por exemplo, abençoa a vida do Hugo Alberto, vai faltar bênção para a vida do obreiro Carlos. Se Deus abençoa, a vida do pastor Marcos e a vida do obreiro Carlos, vai faltar bênção para a vida do Josimar. Ele não entende que o pai dele é tão rico, que ele tem bênção de sobra para todos os filhos. Todos os filhos. A multiplicação é um milagre que vai amolecer o seu coração e vai trazer entendimento de quem é o seu pai. O seu pai tem amplo suprimento, não somente um depósito, um estoque de bênção, mas o seu pai faz com que coisas sejam criadas do nada para suprir uma necessidade sua. Deus criou esse mundo do nada, nada é nada. Se há alguma coisa que você necessita, que ainda não exista e precisa ser criado, Deus cria para a sua necessidade. Quando dizem amém? Então essa mentalidade tem que ser renovada. Pensa lá no milagre da multiplicação dos pães. A Bíblia diz que eram 5 pães e 2 peixes. A Bíblia só menciona a quantidade de homens, tinha 5.000 homens. Mas homem não vai sozinho, Tem lá mulher e tem criança. Vamos supor que era uma mulher para cada homem. Então 5.000 homens, mais 5.000 mulheres. Mais 2 crianças para cada família, 10.000 crianças. Então tinha aproximadamente 20.000 pessoas. E 2 peixes e 5 pães foram suficientes para alimentar toda essa multidão. Todo crente, todo filho de Deus, ele experimenta de multiplicação na vida dele. Mas o que acontece? Alguns não percebem. Então, por exemplo, vamos imaginar a cena aqui. Está lá Jesus multiplicando os pães e os peixes. Aí tem a galera do fundão. Sempre tem lá, os irmãos, as pessoas que ficam no fundo. Não aqui, tá, irmãos? Está ouvindo aí do fundo, Então presta bem, eu estou aqui multiplicando. O obreiro Carlos, a Érica, o pastor Hugo Alberto, eles estão próximos, eles estão vendo o que está acontecendo. Quando os discípulos começam a distribuir, aquelas pessoas que estão mais próximas, elas sabem, aconteceu um milagre, Jesus multiplicou. Mas aquele que está lá no fundão, talvez ele recebesse, ele falava, não, Jesus é rico mesmo, hein? Olha o tanto, será como é que eles fizeram? Será que eles levantaram uma oferta lá na frente, nós não estamos sabendo? Mas tem outros que só pegou o McFish, o pão de peixe, o sanduíche de peixe, comeu, foi embora para casa, estava nem aí de onde que tinha surgido. Todo filho de Deus experimenta de multiplicação, mas nem todos têm a percepção e a revelação do que aconteceu. Então o que você precisa ter? Revelação da multiplicação na sua vida. Você precisa ver essa multiplicação. Porque se você entender o milagre da multiplicação de pães na sua vida, o seu coração vai ser amolecido e você vai ter fé para viver
qualquer dificuldade na sua vida, você vai ter fé para experimentar do milagre de andar sobre as águas. Amém, meus irmãos? Então medita nisso, abra o seu coração para isso. Deus é um Deus rico, Ele pode criar coisas do nada, Ele tem um amplo suprimento para a sua vida, Quem vê a multiplicação, ele tem o seu coração quebrantado, amolecido. Mas quem não vê multiplicação na sua vida, ele tem medo. Por isso que os discípulos ficaram atônitos, com medo. Porque o medo, presta atenção que eu vou te dizer, o medo é expressão do coração duro. O medo é expressão da incredulidade. E por que o coração está duro? Porque não teve revelação, não compreendeu o milagre da multiplicação dos pães. Quantos querem entender esse milagre aqui? Amém. Agora nós vamos entrar no milagre. Então vamos compreender algumas questões desses milagres. No Novo Testamento, segundo os teólogos aí, existem 32 milagres relatados na palavra de Deus. Desses 32 milagres, só um é descrito nos 4 evangelhos. Inclusive no evangelho de João, que é diferente dos outros 3 que são chamados de sinópticos. O milagre da multiplicação dos pães é o único milagre que é mencionado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? O Espírito Santo está dizendo, há algo nesse milagre que você precisa saber. Há algo nesse milagre da multiplicação dos pães que é instrução, edificação para a sua vida. De todos os outros milagres, dos outros 32, um só se repete nos 4 evangelhos. Porque o Senhor está dizendo, se você perceber suprimento de Deus na sua vida, vai desencadear todo o resto de bênçãos. Por que os discípulos não desfrutaram do milagre de andar sobre as águas? Porque eles não tinham ainda meditado primeiro na multiplicação dos pães. Eles ainda não tinham meditado primeiro no suprimento de Deus. Então, o milagre de multiplicação, o milagre de Deus suprir você é básico na sua vida, é chave na sua vida. Então quando nós falamos, nós oramos, irmão, creia, Deus vai suprir a sua vida, Deus tem provisão para a sua vida. Não é porque nós estamos querendo arrecadar uma oferta, nem é porque nós estamos, agora a igreja está no evangelho da prosperidade. Nem existe evangelho da prosperidade, só existe um único evangelho. Mas quando você ministra o evangelho da graça de Deus, ele tem nele incluída todas as bênçãos. É um evangelho de cura de enfermidade, é um evangelho de libertação de cativos, é um evangelho também de provisão financeira. Então é inevitável, quando você ministra o evangelho da graça de Deus, há provisão financeira incluída nele também. Quantos dizem amém? Então se você tiver, e os irmãos vão ter, a revelação do que é provisão, suprimento, multiplicação na sua vida, ele vai abrir portas, você vai ganhar fé para crer por todas as outras áreas, para receber e crer no milagre do que é andar sobre as águas. Quem não crê para o suprimento financeiro, não vai crer pelos outros milagres também. Por quê, pastor? Porque o texto diz, porque o coração fica endurecido. Se não meditar primeiro na multiplicação, não vai ter fé para os outros milagres. Então fala assim comigo, o milagre da multiplicação abre portas para todos os outros milagres da minha vida. Vamos pegar um exemplo aqui da igreja local? Nessa pandemia, o que mais no início trouxe preocupação? A questão financeira.
Os irmãos não poderiam vir ao culto, muitas pessoas ficariam restritas em suas casas, nós temos despesas a serem cobertas, aluguel. Como é que seria isso? Mas sabe o que Deus fez? Em vez de diminuir, aumentou. Nós experimentamos multiplicação. Na virada do ano, essa semana nós estamos providenciando um vídeo para contar as bênçãos, né? E dentre as bênçãos que Deus fez na vida da igreja no ano, né, tão difícil aí, né, para o mundo, dentre as bênçãos foi multiplicação de pães na vida da igreja. E sabe o que essa experiência de multiplicação fez? Deu-nos mais fé para o ano que vem. Se nesse ano, um ano difícil, de pandemia, Deus multiplicou na vida da igreja, imagina o que Ele vai fazer em 2021. Eu creio que em 2021 nós vamos ter um prédio próprio. Quantos creem também? Porque, irmãos, quando você experimenta multiplicação, Ele enche o seu coração de fé para todos os outros milagres. E o que Deus fez? No momento de crise, de notícias adversas, Ele multiplicou no meio da igreja. E quando eu falo no meio da igreja, eu estou falando na sua vida, porque é você que é a igreja. Essa semana o irmão estava falando comigo, pastor, esse ano, as pessoas falando que ia ter dificuldade, foi o ano que eu mais vendi. Até fez uma promessa. Estou ligado na sua promessa. Pode esperar a minha oferta de primícias. Aleluia. Vai dar para comprar o prédio, só com a sua oferta. Por quê? Porque experimentou multiplicação. É preciso que você abra o seu entendimento e abra o seu coração para perceber isso. Num ano tão difícil, Deus multiplicou na vida da igreja. E como eu disse para os irmãos, todos nós, em uma medida ou outra, vamos enfrentar luta na nossa vida, porque nós estamos no barco, que é a igreja, está nesse mundo navegando, vai vir vento contrário, vai vir luta, mas onde você vai ganhar fé, mesmo no meio da luta, para ter certeza, Ele vem ter comigo andando sobre as águas. Se você perceber, entender a multiplicação de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Então você precisa ter esse entendimento para você ter fé nos dias difíceis, para você entender que Deus multiplicou, o milagre básico na sua vida é a multiplicação dos pães, e o seu coração se enche de fé para crer que coisas maiores virão. Agora eu quero te dizer algo a respeito desse milagre de multiplicação de pães. Do ponto de vista profético e dispensacional, há uma sequência nas coisas aqui. Então presta atenção. O milagre de multiplicação dos pães, ele está registrado nos 4 evangelhos. E ele está intimamente ligado a um outro milagre, que é o milagre de Jesus andando sobre as águas. Só que o milagre de andar sobre as águas só está registrado em 3 evangelhos. Mas todas as vezes que o milagre de andar sobre as águas está registrado, ele vem logo após a multiplicação dos pães. Então, primeiro você tem multiplicação de pães, depois você tem o milagre de andar sobre as águas. Pastor, o que isso quer dizer? Qual é a relação disso? Eu não consigo entender. Estou querendo que você entenda não, estou só querendo que você creia. Só isso, creia. Antes de você ter fé para enfrentar uma circunstância adversa e ver o Senhor andando sobre as águas, vindo ao seu encontro, andando sobre o seu problema, você precisa primeiro experimentar suprimento e multiplicação na sua vida. Agora, olha a sequência profética. Lá em Mateus 14, vai falar da multiplicação dos pães. Mas em Mateus capítulo 12 e 13, vai falar acerca da rejeição que o Senhor Jesus sofreu. Olha, vamos ler alguns textos para você entender. Mateus 12, versículo 42. Então presta atenção. Antes de você enfrentar multiplicação, você vai ter uma certa rejeição. Tanto na sua vida pessoal, quanto na vida da igreja. Aqui eu tenho um outro exemplo também, que aconteceu na vida da igreja local. Perseguição no trabalho, e aí depois o que aconteceu? Multiplicação. Provisão. Mateus 12, 42. Mateus 12 é um evento antes
de Mateus 14, que é onde relata a multiplicação. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. O que Jesus está falando? Lá no Velho Testamento, veio uma rainha, a rainha de Sabá, ela veio ouvir a sabedoria de Salomão. E aí Jesus fala, ó, no dia do juízo, essa rainha vai se levantar e vai condenar vocês, porque está aqui quem é maior do que Salomão. Vocês não precisam vir de longe, ele está aqui. Não estou falando de mim não, tá, irmãos? Jesus falando. Está aqui e vocês não estão dando crédito à palavra dele. Vocês serão condenados. Primeira rejeição, Salomão era rei. Jesus foi rejeitado na sua autoridade. Foi rejeitado como rei. Segunda rejeição, vai para o versículo 41, versículo antes. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Jonas nem queria ir para Nínive pregar, né? É aquele lá da barriga do grande peixe. Mas quando ele pregou, os ninivitas se arrependeram. E Jesus fala, eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas era um profeta. Jesus está falando, eu sou o maior profeta e vocês também estão rejeitando. Esses que rejeitaram o Senhor Jesus eram da lei, eles conheciam a lei. E eles estavam rejeitando até o que Moisés tinha dito. Lá em Deuteronômio 18, versículo 18, Moisés fala de um profeta maior do que ele, que viria. Esse profeta é o Senhor Jesus. E ele ia falar palavras que era para eles aceitarem. Porque se eles não aceitassem, eles seriam condenados. Então, segunda rejeição, Jesus foi rejeitado como profeta. Foi rejeitado como rei, foi rejeitado como profeta. Vai para o versículo 5 e 6 de Mateus 12. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Jesus falou, olha, eu sou maior do que todos os sacerdotes que servem no templo. Eu sou maior do que o sacrifício que é oferecido no templo. Eu sou maior do que o próprio templo. Jesus foi rejeitado como sacerdote, no seu sacerdócio. Então ele foi plenamente, triplamente rejeitado. Como rei, como profeta e como sacerdote. Mateus 12, 13. Mas aí Jesus entra no Mateus 13. E a Bíblia diz então que Jesus começa agora a falar por parábolas. Aqui entra algo, eu pensava assim há mais tempo, graças a Deus já tinha renovado a minha mente nisso. Por causa do ensino da língua portuguesa, o que a língua portuguesa fala para nós? Que parábola é uma figura de linguagem que serve para clarear um ensino. Para tornar o ensino mais claro, mais fácil de ser assimilado. E aí a gente traz isso para a Bíblia. Mas na Bíblia é o contrário. Parábola é para não entender. Na Bíblia, os discípulos perguntaram, Senhor, por que o Senhor está falando para nós através de parábolas? Nós não estamos entendendo. E aí Jesus fala, olha, estou falando para vocês, porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas para eles não. Por que para eles não? Porque eles rejeitaram. E aí agora eu falo por parábolas, porque ouvindo, não entendam, vendo, não vejam, e aí não podem crer. Então, irmãos, quem rejeita o ensino, não recebe a instrução e a revelação. A instrução e a revelação é somente dada aos discípulos. Aos discípulos. E o que eu estou contando aqui para os irmãos é revelação, que é dada para você entender, para que você ouvindo, entenda, vendo, compreenda e veja. Quantos dizem amém? Então olha a sequência, que é uma sequência profética. Primeiro Jesus é rejeitado, como rei, como profeta, como sacerdote. Ele começa a falar através de parábolas. Depois no Mateus 14, ele compele os discípulos para o barco e sobe para o monte para orar. Sobe para o monte para orar. É a mesma sequência que acontece conosco. Uma irmã estava contando o testemunho dela. Ela fala que começou, é uma funcionária pública, começou a ter perseguição no seu ambiente de trabalho. O chefe perseguindo, e o chefe chegou até a reduzir o seu salário. Ela começou a sofrer rejeição, perseguição.
Mas aí o que aconteceu? O chefe do chefe chamou essa irmã e deu para ela uma posição maior do que ela estava antes e com um salário maior do que o que estava antes de ser reduzido. Ela sofreu primeiro perseguição, rejeição, depois experimentou multiplicação. Aconteceu aqui também. Uma irmã, trabalha no ambiente de trabalho, começou nos últimos meses a sofrer um certo tipo de perseguição, mas depois veio multiplicação. Então, se você tem sofrido, numa medida ou em outra medida, algum tipo de perseguição, rejeição na sua vida, creia, multiplicação está às portas. Quantos dizem amém? Por isso que a Bíblia diz, irmãos, está sendo perseguido, fica feliz. Quantos ficam felizes? Uma outra sequência profética na palavra de Deus, Salmos. Salmo 22, 23 e 24. A mesma sequência de Mateus. Salmo 22 é o salmo messiânico. Ele fala a respeito do Senhor Jesus. E é um salmo que muitos teólogos afirmam que Jesus recitou esse salmo na cruz. Várias vezes, o salmo inteiro. Então olha algumas palavras que estão no salmo que o próprio Senhor Jesus falou na cruz. Projeta, por favor, Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Aonde? Quem falou isso? Jesus. Aonde que ele falou isso? Na cruz. Versículo 8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Se é filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Desça daí. Como é que você salva outros e não pode salvar-se a si mesmo? É o que a multidão dizia para Jesus quando ele estava crucificado. Versículo 15 e 16. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Aonde é que o Senhor foi transpassado as mãos e os pés? Na cruz. O Salmo 22, que é o Salmo messiânico, ele aponta para a rejeição e para a crucificação do Senhor Jesus. Mas o Salmo 22 vem antes de qual Salmo? 23. O 23 é o Salmo da multiplicação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quantos dizem amém? Pulei um versículo aqui, mas volta para o versículo 18, lá de Salmo 22. Olha como é literal o que aconteceu com Jesus. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Que é o que os soldados romanos fizeram com a roupa de Jesus. Aí entra no 23, que eu falei para os irmãos que é o Salmo da multiplicação. Olha o que Marcos e João vão falar antes de Jesus multiplicar os pães. Marcos 6, versículo 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Relva verde, pastos verdejantes. Qual que é o quadro pintado aqui? Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí entra no Salmo 24. O que diz o Salmo 24? A partir do versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Olha a sequência profética, irmãos. A rejeição, o Senhor então sobe para o monte, mas antes de ir para o monte, Ele também faz o quê? Ele é o nosso pastor, que multiplicou pão, que tem provisão, que cuida de nós como ovelhas. Ele cuida de você. E aí depois vem a volta. Ele subiu, mas brevemente Ele voltará. Amém, meus irmãos? Então é isso que nós estamos experimentando como igreja. Nós experimentamos cuidado, provisão, multiplicação. E mesmo que venha as adversidades,
nós temos fé, Ele vem ao nosso encontro andando sobre as águas. Quantos dizem amém? É isso que você pode esperar para o seu futuro. É isso que você pode esperar para os dias vindouros. Esse exemplo que eu contei dessa irmã, que foi perseguida e depois foi promovida. O que o Senhor está dizendo para ela? Medita na multiplicação. Medita nisso, no que eu fiz na sua vida. Por quê? Porque quando você passar pelo vale da sombra da morte, quando você passar por ventos contrários e o seu barco ser assolado de um lado para o outro, e você estiver na 4ª vigília da noite, você vai ter fé para crer. Ele vem andando sobre as águas, Ele vem andando sobre os meus problemas, Ele não está indiferente àquilo que eu estou passando. E aí, mesmo na dificuldade, você experimenta andar sobre as águas. O que é andar sobre as águas, irmãos? É andar sobre o problema. É andar sobre o problema. Está ventando, o mar está agitado, o barco está sendo assolado para um lado e para o outro, mas eu ando na posição que o Senhor Jesus está, acima do problema, acima do diabo, acima das circunstâncias. Amém? Queria chamar os irmãos do louvor aqui, e para nós encerrarmos, João capítulo 6. Esse milagre, irmãos, da multiplicação dos pães, ele não foi um milagre feito com base em merecimento dos discípulos. Ele não foi um milagre feito porque os discípulos mereciam, não. Ele foi um milagre unicamente pela graça de Deus. O que aconteceu? A multidão estava lá com Jesus, o dia estava declinando, Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Falou: olha, alimenta esse povo. Eu não quero que esse povo vá para casa desfalecido, que eles possam desmaiar no meio do caminho. Dá pão para eles, dá alimento para eles. O que Jesus estava mostrando? Salmo 23, o pastor cuida das suas ovelhas. Fala assim comigo: eu sou cuidado pelo meu pastor, que é o Senhor Jesus. Depois, vai lá, João 6, versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Aonde que a multiplicação aconteceu? No monte. Nada na Bíblia é por acaso. Monte também significa, tem um significado espiritual. Monte é o contrário de depressão, de vale. Monte é um local de proximidade, é um local de elevação espiritual. É no monte que a multiplicação acontece. Jesus fez, claro, vários milagres à beira do mar, na planície, mas o milagre da multiplicação é feito no monte. E é no monte que você recebe revelação da parte de Deus para enxergar esse milagre na sua vida. E o que você está recebendo nessa noite aqui é revelação e instrução que Deus dá no monte. Pastor, que horas que eu vou para o monte? Eu vou lá para o monte dar resposta? Não tem nada a ver com monte físico. Se você quiser ir, pode ir. Monte é quando você sai da sua casa, ou mesmo você que está em casa, você senta no seu sofá, ou os irmãos vêm para aqui e falam: agora eu vou ouvir a palavra. Você está indo para o monte. Você está indo para receber alimento, instrução da parte de Deus, revelação da parte de Deus. Quando dizem amém? Esse é o monte. Versículo 4, continuando. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. O que é a Páscoa? A Páscoa era uma festa de celebração. Os irmãos sabem que os judeus celebravam para lembrar, o exílio lá, quando Deus tirou o povo do cativeiro do Egito. Mas a Páscoa aponta para o Senhor Jesus. João fala, João menciona o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse milagre de multiplicação dos pães, ele acontece interligado à crucificação do Cordeiro de Deus. É um milagre que ele está diretamente ligado à sua compreensão da obra redentora, da obra do Calvário. Lá em João, pastor, mas como assim? Aqui Jesus nem tinha morrido, por que está ligado à morte dele? As coisas acontecem antes. Lá em João 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus fala para Marta,
Eu sou a ressurreição e a vida. Ele nem tinha morrido, mas ele já era a ressurreição. Aqui da mesma maneira era a Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. É ele que seria imolado, sacrificado. Então o milagre está ligado com a obra da cruz. Com a obra da cruz. Então você não está aqui para terminar uma obra. Você está aqui para desfrutar de uma obra que já está consumada. Porque o que Jesus falou na cruz? Está consumado, está feito. Você não está aqui para conquistar alguma coisa. Você não está aqui para ser curado. Não, a obra já liberou cura sobre a sua vida. Você não está aqui para ser liberto. Não, a obra da cruz já liberou provisão de libertação para a sua vida. Você já está livre de toda maldição. Você não está aqui para se tornar justo. A obra da cruz já te justificou. Você está aqui para desfrutar de uma obra que já está terminada. Quantos dizem amém? Ah, pastor, mas a minha dificuldade é outra. A minha dificuldade é uma enfermidade. Não importa qual seja a sua dificuldade, você precisa ter revelação da multiplicação na sua vida. Porque quando você tem revelação da multiplicação na sua vida, como eu disse para os irmãos, é um milagre básico, chave. Você ganha fé para ser curado. Qualquer que seja a dificuldade que você está enfrentando nessa noite, o Espírito Santo te deu revelação da multiplicação, da provisão, multiplicação de pães na sua vida. E você vai sair daqui cheio de fé para receber esse milagre nessa área que você está precisando. Você vai sair daqui convicto que o mesmo Senhor que multiplica pães na sua vida, Ele faz com que você ande sobre as águas. Versículo 10, disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. O milagre, irmão, só acontece sentado. O que é esse sentado aqui? É posição de descanso. Ovelha só alimenta descansada. Ovelha agitada, com medo, ela não come direito. Milagre é assim. Milagre só acontece no descanso. Por que no descanso? Porque descansa aquele que crê. Ele vai fazer, ele vai fazer. Mas tem algo prático também, né? Pensa bem, Jesus multiplicando pães e todo mundo em pé. E aí as pessoas, não, vou ter que pegar, senão vai faltar para mim. Ia causar um tumulto. Então Jesus fala, senta, senta. Só vou multiplicar depois que todo mundo estiver assentado. Não precisa ficar ansioso. Todo mundo vai receber, tem para todo mundo. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e fez o que, irmãos? Dado graças. Multiplicação acontece também no ambiente de gratidão. Por quê? Porque gratidão é o inverso da lei. Porque lei é merecimento. Lei é o seguinte, eu fiz a minha parte, Deus tem a obrigação de fazer a dele. Deus está vendo, Deus é fiel, não é isso que as pessoas gostam de dizer? Deus é fiel, Deus está vendo como eu tenho feito, trabalhado, me esforçado, pagado o preço, Senhor. Não recebe. É preciso ter um coração grato. O coração grato é aquele que levanta as mãos para os céus e fala, Senhor, eu não mereço, mas mesmo assim eu venho receber. Senhor, eu não fiz por onde merecer, nem tenho condições de fazer coisa alguma, mas eu levanto as minhas mãos e recebo sem merecer. Até o ímpio, se o ímpio levanta as mãos com um coração grato, ele entra na esfera da graça. Saia do merecimento. Saia de achar que você merece, que você está fazendo coisa alguma para Deus. Não, você está no lucro. Enche o seu coração de gratidão e isso vai trazer multiplicação na sua vida. Fala assim comigo, a gratidão tem o poder de multiplicar na minha vida. E tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Olha como é tremendo isso, irmãos. O tanto que você quiser, você pode comer. Se fôssemos nós, talvez estivéssemos ali distribuindo, 20.000 pessoas, aí chegava aquele irmão mais forte e falava, não, eu quero 3 pão com peixe. Não, rapaz, deixa de ser guloso. Você está vendo aí o tanto de gente? Espera, se sobrar, eu volto aqui e te dou. Não,
Senhor fala, pega, quanto você quer? 5, 10, 20, pode pegar. Tem o tanto que você quer. O que isso aponta? Você limita o tanto que você quer receber de Deus. É você que determina. Lembra do milagre da viúva lá com o profeta? Pega as vasilhas vazias. Enquanto tinha vasilha vazia, o azeite escorria. Você limita. Você fala, Senhor, eu quero mais. O Senhor fala, vou te dar mais. Senhor, chega, já está bom. Então, parou. Quantos querem mais de Deus aqui? Você limita. E olha, Deus é um Deus rico. Filipenses 4,19 vai dizer que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir a sua necessidade. E se não tiver no estoque, Ele cria do nada para suprir a sua vida. Creia nisso, creia em provisão. Não aceite vento contrário desse mundo, dizendo, esse mundo está em crise, agora está apertado, agora as coisas vão piorar, não, nós vamos passar por um aperto. Você não está aqui para escutar isso. Você está aqui para escutar o seguinte, esse mundo pode estar em crise, pode estar indo de mal a pior, mas você é guardado. Seu Pai tem provisão para abençoar a sua vida, e o seu Pai quer multiplicar coisas na sua vida. Mas tem um princípio. Deus estabeleceu um princípio, o princípio da semeadura e da colheita. Para Adão colher uma mulher, ele teve que semear uma costela, e ele ganhou uma mulher. Naquele dia, para haver a multiplicação, para alimentar 20.000 pessoas, alguém teve que ofertar 5 pães, alguém teve que ofertar 2 peixes. Você também está debaixo desse princípio. Deus quer multiplicar algo na sua vida. Deus pega o que, pastor, eu já tenho, mas eu quero mais. Deus pega o que você tem e multiplica. Então não aceita vento contrário, doutrina contrária, dizendo, eu tenho tão pouco, eu tenho que reter, isso é para mim. Não! Você tem, distribua. Deus vai multiplicar. Nós estamos nos aproximando da nossa oferta de primícias. Ah, pastor, o senhor pregou tudo isso para arrecadar uma oferta? Não, porque a oferta nem vai arrecadar hoje. É para você ter discernimento da palavra de Deus. Há uma semeadura para haver uma multiplicação na sua vida. E nessa noite você vai sair daqui, vai ruminar essa palavra ainda e vai pedir o Espírito Santo, abra o meu entendimento do que é multiplicar a provisão na minha vida. E olha, todos nós, alguns já estão experimentando numa medida maior, outros numa medida menor, mas todos nós vamos experimentar de multiplicação. Nesse ano de 2021, você vai desfrutar de ainda maior provisão financeira na sua vida. Porque como eu disse para você, é um milagre base, chave, para você ganhar fé, para experimentar de outros milagres. Então Deus quer fazer na sua vida, e Ele vai fazer na sua vida. Quantos testificam que isso é verdade? Fique em pé no seu lugar. Antes de nós ministrarmos uma canção, quero orar mais uma vez com você e pedir ao Senhor que abra o seu entendimento nessa noite. Que todos nós possamos, de uma maneira ou de outra, os irmãos que estão nos acompanhando via transmissão, termos o nosso coração amolecido pela revelação da palavra de Deus. Pai, eu oro, ó Deus, pelos teus filhos. Senhor, eu declaro, ó Deus, que a palavra do Senhor encontrou uma terra fértil nessa noite. E todos os meus irmãos, sem exceção, os que estão aqui, os que estão nos acompanhando na transmissão, Pai, obtiveram da parte de Deus graça, revelação do Espírito Santo, trazendo entendimento da multiplicação dos pães, suprimento miraculoso da parte de Deus. Pai, essa revelação vai trazer, ó Deus, fé, para presenciar milagres ainda maiores, É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Ministra essa canção, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda
tua graça e te dê paz. Cantemos! Amém, amém, amém. Que assim seja e será. Amém, amém, amém. Então declare que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame gerações, tua família, os teus filhos e os filhos. A tua presença te acompanhe por detrás, por diante, e em ti é contigo, é por ti, e de dia e de noite, sua entrada, sua saída, o teu choro é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, Pega suas mãos ao Pai nessa noite. Vamos encerrar essa reunião crendo por milagres ainda maiores. Eu tenho uma palavra de certeza para liberar sobre a sua vida. Você não está aqui por acaso. Se porventura você está passando pela 4ª vigília da noite, se às vezes o diabo tem lançado ventos contrários na sua mente, dizendo: Deus não vai fazer, Deus não vai fazer, você olha aí, está afastado, tem feito tantas coisas erradas, Ele sabe o que passa na sua cabeça, os seus desejos pecaminosos, Deus não vai fazer, foi você que aprontou isso, você dá um jeito de sair dessa. Você está aqui para escutar. O Senhor desce da glória, e Ele vem andando sobre as águas, e Ele vem para o seu barco, para cessar todo o vento contrário. E nessa noite, pela autoridade do Espírito Santo, eu declaro que você sai daqui em fé. Você ganhou fé para experimentar de milagres ainda maiores na sua vida. Pai, em nome de Jesus, entregamos, ó Deus, essa reunião ao Senhor. Pai, que Teu Espírito Santo fortaleça os meus irmãos, encha-os de fé, de ousadia. Pai, que todo medo, todo temor seja removido do coração dos Teus filhos, e
que eles possam descansar e andar em paz, em plena certeza, convictos de que o Senhor vem ao encontro deles. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida.